Muito boa tarde, galera. Está no ar mais um Esporte Mais, nesta segunda-feira. E você vai acompanhar hoje no programa. No Ceará, o lateral direito Thiago Cametá reconhece que o rendimento do Ceará poderia ter sido melhor em Juazeiro, mas já prega que o foco é na partida do dia 16 de abril contra o Guarani no Castelão. Falando de basquete cearense, em jogo equilibrado, o Carcará foi derrotado pelo Paulistano na noite deste domingo. Fórmula 1, Lewis Hamilton chegou à sua vitória de número 54 na carreira e colou em Vettel na liderança do Mundial de Pilotos. Teremos também todos os gols dos jogos das quartas de finais do Campeonato Paulista. E claro, tudo sobre o Clássico das Cores, onde o Ferroviário empatou nos minutos finais, novamente em jogo recheado de polêmicas. Esses são os temas do Esporte Mais, que está no ar. E vamos começar falando do basquete cearense. Em jogo muito duro em São Paulo, a equipe de Alberto Vial acabou sendo derrotada. Em jogo bem disputado, o paulistano venceu o basquete cearense por 83-75 no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. Duda Machado, da equipe cearense, marcou 29 pontos na partida e foi o cestinha, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Com o resultado, os paulistas empataram a série de jogos, que já tinha uma vitória para o time cearense. O próximo confronto entre paulistano e basquete cearense será nesta terça-feira, às 7 horas da noite, também no ginásio Antônio Prado Júnior, na capital paulistana. Quem vencer encaminha a classificação dentro dos playoffs das oitavas de final do NBB, que são disputadas em melhores de 5 partidas. E já estão comigo aqui Regis Melo e Danilo Queiroz para a gente falar do basquete cearense. Derrota, Danilo, do basquete cearense lá em São Paulo para o paulistano. O placar até que não foi elástico, né? Mas isso dá esperança para que o basquete cearense possa se recuperar? Olha, para o torcedor leigo pode até vir essa esperança, né? Um placar não elástico, foi próximo, o basquete cearense pode vencer na próxima. Mas, na verdade, é que o basquete, Adriano, Regis, meus amigos, não é bem assim, né? Você pode perder, sei lá, 30, 40 pontos e no jogo seguinte você impor um placar de 30, 40 pontos. Tem várias questões envolvidas, a psicológica, a questão da tática e de conhecimento do adversário. A verdade é que o basquete cearense venceu aqui e que a gente até dizia, Adriano, naquele programa, 2 partidas fora, ele precisa vencer uma para trazer a decisão para sua casa. Então, basta o quê? Ao basquete cearense no próximo jogo, vencer a partida. Com certeza, Alberto Vial estudou bastante seu adversário e como seu adversário joga em casa, como ele é levado pelo torcedor a jogar quando atua na sua quadra, em seus domínios. E isso pode ser a chave para o basquete cearense conseguir vencer na segunda partida. O Regis Melo derrota, mas tivemos aí Duda Machado marcando 29 pontos, cestinha da partida, dá aquela, querendo ou não, aquela esperança, seria um fator que poderia desequilibrar nessa reta final? Acredito que sim, né? Juntamente com o Davi Rosseto, juntamente com o Felipe, que quando está em dias bons, acerta muita jogada de 3 pontos. Então, é um outro destaque, né? O Duda, 29 pontos é um número considerável. E sim, se o time como um todo, coletivamente, estiver bem, é uma arma a mais. Além do coletivo, o Duda, Davi, Felipe, enfim, todos esses jogadores do basquete cearense podem sim conseguir a vitória no segundo, aliás, no terceiro jogo e no quarto, quem sabe. E o papo no Esporte Mais agora é tênis. O cearense Thiago Monteiro jogou e fez bonito. Na última sexta-feira, o cearense Thiago Monteiro ampliou a vantagem brasileira na Copa Davis, ao vencer Roberto Queiroz por 3-1 em Ambato, no Equador. As parciais foram 6-7, 7-6, 6-4 e 7-6. Com as vitórias do fim de semana, o Brasil fechou 5-0 frente à equipe equatoriana. Na terça-feira serão sorteados os confrontos de repescagem da Copa Davis, que será realizado entre os dias 15 e 17 de setembro. O Brasil enfrenta um dos 8 países que perderam a primeira rodada do Grupo Mundial, e o confronto valerá uma vaga na elite da Copa Davis em 2018. É sempre bom ver cearense brilhando. Thiago Monteiro venceu aí no tênis. Será, Regis Melo, que já passou do status de promessa o cearense?
Já passou sim. Ele tem aí acumulado nos últimos meses, nos últimos anos até, nos últimos 2 anos, bons resultados. Venceu no ano passado o número 9 do ranking na ocasião, o Tsonga, o francês, muito conhecido. Ele tem jogado, Adriano e amigo telespectador, de igual para igual com alguns nomes que estão bem à frente dele no ranking. A nível de Brasil, neste ano mesmo de 2017, nesta temporada, ele venceu o Tomás Bellucci em uma competição realizada aqui e foi o brasileiro que chegou mais longe. Então ele tem aí adquirido mais experiências, enfrentado adversários mais fortes e tem sido competitivo. Passou do status de promessa, sim, a afirmação, na minha opinião. Falando de futebol, vamos falar do Campeonato Paulista, que conheceu esse final de semana os seus semifinalistas. Teve placar de todo gosto, teve placar elástico e teve placar também magrinho. O São Paulo não precisou fazer força para confirmar sua classificação às semifinais do Paulistão. Mesmo poupando alguns titulares, como o Lucas Prato e Wellington Nem, o tricolor goleou o Linense por 5-0 no último sábado no Morumbi. Os gols do tricolor paulista foram marcados por Thiago Mendes 2 vezes, Gilberto também 2 vezes e pelo meia Tomás. Agora o São Paulo enfrenta o Corinthians, que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo magro placar de 1-0. O gol corintiano foi marcado pelo meia Rodriguinho. Falando do outro lado do chaveamento, o Palmeiras venceu o Novo Horizontino no Pacaembu pelo placar de 3-0. Os gols do Porco foram marcados por William, Alexandre e Dudu. Agora o Palmeiras espera o vencedor de Santos e Ponte Preta, que jogam nesta segunda-feira na Vila Belmiro. Vamos dar uma parada no Esporte Mais. Na volta ainda tem muita coisa, né? Fórmula 1 e também destaque para uma entrevista exclusiva com o Thiago Cametá, do Ceará. A gente volta já. Humberto dos Santos, Viçosa do Ceará. Vai, Zé, terminando, tem que sair rápido. Eu sou agricultor mesmo, profissional mesmo. A estrada dessa daí veio na hora certa. Você anda tranquilo, sem nenhum buraco, sem poeira, chega tudo mais fresquinho. Com essa estrada passando na minha porta aí, pode dizer que tá no paraíso de verdade. Assim como o trecho que liga Viçosa a Tianguá, o governo do Ceará está fazendo mais de 2.000 quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. Hora de Fórmula 1. E no GP da China deu Lewis Hamilton. A vitória de número 54 de Lewis Hamilton na Fórmula 1 foi bem tranquila. Neste domingo, o inglês não deu chances para os adversários e liderou do começo ao fim o GP da China, garantindo a primeira vitória dele na temporada, igualando Sebastian Vettel na liderança do campeonato com 43 pontos. Vettel, da Ferrari, por sua vez, teve que remar para recuperar posições perdidas no box e finalizou a prova na segunda colocação. Outro destaque foi Max Verstappen, que largando na 16ª posição, deu show, ultrapassou por dentro, por fora e no final segurou o companheiro Daniel Ricciardo para conquistar um valioso 3º lugar. A Fórmula 1 já volta no próximo domingo, em Sakir, com o GP do Bahrein. De volta mais uma vez com o Danilo Queiroz. Agora falando de Fórmula 1, Danilo. Deu Lewis Hamilton, superando o Vettel, encostando no Vettel. Será que vamos ter muita emoção em 2017? Assim, uma disputa acirrada entre esses dois pilotos? Olha, o Hamilton está apostando que sim, né? E quem está vendo Fórmula 1, quem gosta de Fórmula 1 também. Um tetracampeão mundial, Sebastian Vettel, um tricampeão mundial, Lewis Hamilton. Eles brigando por mais um título, e por um título que seria importante para os dois. O Hamilton seria seu 3º título na Mercedes, e o 4º no total, empatando com o Vettel. E para o Vettel, seu primeiro título com a Ferrari, como os torcedores da Ferrari estão esperando que a equipe volte a vencer depois da era Michael Schumacher. Então, será, com certeza, essa corrida mostrou um embate entre as duas equipes. A Ferrari perdeu, Adriano, o Vettel perdeu, mas ele sempre esteve próximo nos tempos do Hamilton. Então, vai ser muito decidido o GP, ou cada corrida, nas estratégias das equipes e em quem conseguir fazer a pole. Por enquanto, o Hamilton fez as 2 poles. Vamos ver se a Ferrari conserta os seus treinos, se ela melhora a performance do carro na hora de conseguir a pole position, porque se isso acontecer, vamos ter um embate também nos treinos, como vamos ter, e já estamos tendo nessas 2 primeiras corridas, dentro da prova,
E são muitas provas no campeonato, são 21, nós estamos na segunda agora. São mais 19 provas para definir quem é que fica com o título. Parece que a coisa vai ficar mesmo entre Hamilton e Vettel. Olha, lamentar o desempenho do único brasileiro. Na Fórmula 1, o Felipe Massa apenas da 14ª colocação. Olha, essa 14ª colocação se deve muito à questão de que a equipe Williams tem um problema mecânico, o seu carro tem dificuldade com aderência mecânica. Quando tivemos a classificação, que a pista estava seca, acabou o Massa fazendo o que deveria fazer com o carro da Williams, ficar atrás de Ferrari, Mercedes e Red Bull. Ele ficou na 6ª colocação porque uma das Red Bulls teve problemas. Na hora da corrida, chuva, problema mecânico no carro, ele despencou, caiu para a 14ª colocação. Era uma situação que já se esperava, talvez se esperasse pontos. Sei lá, 10ª colocação, mas ele acabou em 14º. Na próxima prova é no Bahrein, no meio do deserto, Adriano, domingo que vem. Acho que lá não vai chover, né? E não chovendo, o Massa tem chance de marcar pontos importantes para a Williams. Olha, vamos falar de futebol. Agora, Ceará, o Thiago Cametá, o lateral direito, o Alvinegro já está se preparando para o próximo jogo contra o Guarani de Juazeiro, no Castelão, pelas semifinais. O nosso repórter, Rodrigo Cavalcante, bateu um papo exclusivo com o Thiago Cametá, que reconhece, hein, que o Alvinegro poderia ter tido um rendimento melhor no primeiro jogo, que foi realizado na cidade de Juazeiro do Norte. Fala, Adriano, boa tarde aos amigos ligados no Esporte Mais, por aqui Thiago Cametá. Thiago, agora mais 10 dias de preparação, aproveitar bem esse período para enfrentar o Guarani e conseguir o resultado positivo no dia 16. Claro, um jogo duro, né? Foi lá contra o Guarani, a equipe deles é uma equipe qualificada, né? Jogadores muito rápidos pelas beiradas, né? Jogadores experientes, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Um jogo duro lá, aproveitar esses dias, como você falou, para a gente trabalhar bastante, né? Ver o que nós erramos nesse jogo, para que no próximo jogo ele não cometa nenhum erro. Cametá, pela segunda partida quase que seguida, você ali numa função não diferente, porque você já deve ter atuado em outras situações nessa posição, mas aqui no Ceará bem diferente, você mais avançado, junto com o Everton Silva. Situação que vem dando certo, vem dando ainda mais ofensividade ao Ceará, né? Eu procuro, o professor Givanildo no segundo tempo conversou comigo ali, né? Ele sabe que pode contar comigo na hora que precisar ali naquela posição, né? Para dar um pouco mais de velocidade, até porque o Max já estava um pouco cansado, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, então a gente procura fazer nosso melhor dentro de campo e nas posições que o treinador põe pra gente jogar. Cametá, dentro dessa situação de jogo, notei que alguns jogadores não ficaram felizes com o resultado, não só por ter sido empate, mas por saber que o Ceará poderia ter produzido mais. Esse foi o sentimento? Poder ter produzido mais dentro do jogo lá em Juazeiro? Com certeza, mesmo na dificuldade que a gente sabia que a gente ia encontrar, a gente poderia ter jogado melhor, né? A gente poderia ter movimentado mais, aproveitado mais as melhores chances que a gente teve, né? Mas agora não pode lamentar, é trabalhar para o próximo jogo, ver o que nós erramos, né? Tentar trabalhar no meio da semana. O professor Givanildo é um cara inteligente, sabe bem o que fazer, e a gente vai atrás desse resultado do começo ao fim, pode ter certeza. O grau de entrosamento do Ceará é muito grande, mas ele agora para essa partida ele perde o Romário na lateral esquerda e o Richardson no meio. Deve entrar o Rafael Carioca na lateral esquerda e o Jackson Calcaia ali no meio campo. Não muda muito porque você já vem treinando faz muito tempo, o entrosamento já vai ganhando dentro das atividades, né, Cametá? Com certeza, né? São ótimos jogadores, né? A gente perde o Richardson e o Romário, né? Ótimos jogadores. Mas quem está no lugar dele vai suprir bem a ausência deles. E a gente está muito focado nesse jogo. Pode ter certeza que a gente vai correr atrás desse resultado e vamos conseguir a vitória, que é o mais importante. Esse é Thiago Cametá, lateral direito da equipe do Ceará. O Ceará segue se preparando, visando o jogo do próximo domingo contra a equipe do Guarani de Juazeiro, no estádio Castelão, às 4 horas da tarde. Uma vitória deixa o Ceará bastante encaminhado para a final do Campeonato Cearense. Rodrigo Cavalcante para o Esporte Mais. E vocês concordam com o Cametá? O time poderia ter tido uma melhor apresentação no primeiro jogo lá em Juazeiro do Norte? Foi visível, Adriano, foi perceptível que o time teve problemas, teve muitas dificuldades, principalmente no setor de criação, né? O setor de marcação até que funcionou bem, o Guarani de Juazeiro não teve tantas oportunidades, mas o time deixou a desejar na parte ofensiva. Concordo plenamente com o Thiago Cametá. Poderia, né, Adriano? Deveria até. Mas eu fico perguntando, será que os jogadores estão certos? Essa semana eu tenho visto o Rodrigo e tenho ouvido os jogadores do Ceará que o campo teve problemas, que estava no estado ruim, que isso dificultava o toque de bola. Mas o Ceará vem jogando mal assim, no Castelão mesmo, né? Não é só em Juazeiro do Norte, que realmente o campo ele tem um grande problema. Dá para o torcedor entender, é o seguinte, o campo de Juazeiro do Norte nunca foi passado a terraplanagem.
Se você anda pelo campo, a gente tem a oportunidade de andar quando vamos lá, ele é cheio de aclives e declives. Então, com certeza isso atrapalha. Só que atrapalha as duas equipes. E o Ceará não tem conseguido jogar bem nem no Castelão, que esse tem um gramado espetacular. Tomara que Thiago Cametá e companhia estejam certos, que tenha a ver com o campo e que a equipe possa jogar o melhor futebol aqui. Mas não está parecendo que é só isso. Está parecendo que o Ceará tem dificuldades, principalmente na armação das jogadas. Olha, uma dificuldade o Ceará vai ter no próximo jogo, né? Tem jogadores suspensos. Para o substituto do lateral esquerdo, Romário, já foi definido que Rafael Carioca ficará com essa posição para essa próxima partida. Mas aí tem dúvidas. Ricardinho, Jackson Calcaia ou Pedro Quem? Qual deles para você, Regis, é o melhor, é o mais indicado para substituir o Richardson, que também está suspenso? Primeiro, destacar que são 3 ótimas opções. Você tem o Jackson Calcaia, que já jogou nessa temporada pelo Ceará como primeiro volante, tem um passe qualificado, é uma boa opção. Você tem também Pedro Quem, já jogou nessa posição em outros clubes, também pode ajudar bastante. Não sei se com a questão do ritmo de jogo. Agora, na minha opinião, o melhor seria o Ricardinho. Já jogou nessa função, tem um passe mais qualificado, lança bem, chuta de fora da área. Enfim, Ricardinho reúne características mais interessantes na minha visão. Danilo Queiroz. Tem a questão do Ricardinho, a física, né? Eu ainda não sei se ele tem condição para jogar 90 minutos, ele ainda não foi colocado em nenhum jogo para atuar desde o início, para a gente entender até quanto tempo ele suportaria. Eu concordo com o Regis o seguinte, se o Givanildo tiver informação que o Ricardinho pode jogar, sei lá, um tempo inteiro, 15, 20 minutos do segundo tempo, eu acho que tem que ser o Ricardinho. Agora, se ele tiver informação de que o Ricardinho ainda é aquele cara para estar jogando 15, 20 minutos, como ele colocou nas últimas partidas, aí é certo partir para uma outra situação. E acho que o Jackson Calcaia, embora seja bom jogador, não seria a solução. Porque, como falamos há pouco, na declaração do Thiago Cametá, o Ceará precisa ofensivamente melhorar. Ou seja, ele precisa de uma solução ofensiva. E, obviamente, o Jackson Calcaia, que é um jogador mais defensivo, não deve dar essa solução ofensiva. Talvez passe pelo Pedro Quem. E aí é uma outra situação. Pedro Quem veio do futebol russo, lá não estava jogando, também não foi testado no Ceará para se saber se ele teria condição para 90 minutos. Ou seja, as opções são ótimas, mas acho que mais do que o Givanildo, quem vai definir, Adriano, é o departamento físico e a fisiologia do clube dizendo quanto tempo esses caras vão poder jogar. E aí, talvez, só o Jackson Calcaia. Das 3 opções, surja como a única para o Givanildo para ser utilizado nessa partida. Olha, vamos dar mais uma parada no Esporte Mais, lembrando para você seguir as nossas redes sociais para ficar sabendo tudo que rola aqui no seu programa Esporte Mais. Na volta do intervalo, tem tudo sobre o clássico das cores. Para variar, teve polêmica. A gente volta já. Todo mundo conhece o Aedes aegypti como mosquito da dengue. O que muita gente não sabe é que esse mosquito ficou ainda mais perigoso. Além da dengue, ele também transmite a zika e a chikungunya, doenças graves que podem até matar. E para acabar com esse mosquito, lembre-se, cuidado com qualquer tipo de água parada. Mantenha as caixas d'água, tonéis e potes bem tampados. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Guarde garrafas e vasilhas sempre de cabeça para baixo. E encha com areia os pratinhos ou vasos de planta. Você deve estar achando que eu sou um pesquisador ou especialista no assunto, não é? Não, eu não sou. É porque quando é a vida da nossa família que está em jogo, todo mundo precisa ser um especialista no assunto. Em caso de informações e denúncias de foco do mosquito, ligue para a Secretaria de Saúde do seu município. Todos contra o mosquito. Governo do Ceará. O Neblina Parque Hotel está localizado ao lado do Parque Nacional de Ubajara, além de um clima ameno com temperaturas de 15 a 25 graus. O Neblina Parque Hotel é um hotel de serra completo, com 65 apartamentos, amplos e confortáveis, lagos naturais, caiaque, tirolesa, restaurante com capacidade para até 200 pessoas, com churrascaria, piscinas adulto e infantil, engenho de cana-de-açúcar. Por isso, venha nos conhecer e viva a natureza. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança.
quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. O assunto agora é clássico das cores. Quando tudo parecia decidido, o Ferrão foi lá e empatou. E tem destaque aí para um personagem emocionado. O Rodrigo Cavalcante conferiu de perto. Fortaleza e Ferroviário fizeram um jogo bastante movimentado na tarde deste domingo na Arena Castelão. Precisando vencer para igualar sua situação no confronto, o Fortaleza tomou a iniciativa do jogo. E o gol veio com Anderson Show em uma paulada de fora da área com a ajudinha do goleiro Mauro. 1-0 Fortaleza. Mesmo com a desvantagem no marcador, o Ferroviário se mostrou tranquilo e consciente no jogo, mas não teve nenhuma oportunidade na primeira etapa. No segundo tempo, o Fortaleza voltou disposto a matar o jogo. Após bola rasteira lançada na área, Wesley chutou firme, mas Mauro, agora mais atento, espalmou no reflexo. O Ferroviário respondeu em cobrança de falta. Valdeci cobrou com categoria e Marcelo Boeck operou um verdadeiro milagre. Mas o lance crucial da partida foi desperdiçado por Gabriel Pereira. Após bela arrancada, Felipe chutou cruzado e o jovem atacante perdeu a grande oportunidade tricolor no segundo tempo. E para piorar a situação do Ferroviário na partida, o atacante Maxwell sofreu falta dura e saiu do jogo lesionado. Como o Ferroviário já tinha feito as 3 alterações, o Peixe ficou com uma a menos dentro do jogo. O clássico é decidido nos últimos detalhes, e a história de Fortaleza e Ferroviário não poderia ser diferente. No último lance da partida, Vitinho teve espaço e lançou de forma despretensiosa para o meio da área. A bola passou por todo o sistema defensivo tricolor, porém não passou pelo herói coral. Mimi, em chute rasteiro, mandou no cantinho, sem chances para Marcelo Boeck. 1-1 e fim de papo. E o herói do Tubarão da Barra se emociona ao falar de seu gol. Cara, isso é trabalho, é merecimento, né? No início da competição fui muito cobrado aqui desse clube, mas eu sabia da importância que eu podia dar dentro do Ferroviário, sabia do que eu podia produzir para o Ferroviário. Em nenhum momento baixei a cabeça, fui trabalhar, né? Então isso se chama trabalho, dedicação. Tá aí, cara. Quem trabalha, Deus ajuda, Deus vem me ajudando cada dia. Só tenho que agradecer a Ele pelo que Ele tem feito na minha vida dos meus companheiros. Que não é só eu, é aqui, ó, o grupo todo, não é só um jogador. Aqui se resume o grupo todo. No lado tricolor, o técnico Marquinhos Santos deixou bem claro o que faltou ao seu time. E numa falta de concentração no último lance do jogo, acabamos sendo punidos. Um resultado que não era o esperado, mas que poderia ser trabalhado com esses 2 resultados para levar ao terceiro jogo. Já para o técnico Vladimir de Jesus, todo esse enredo dramático já estava no script. Tudo faz parte de um clássico, decidido nos detalhes, decidido na emoção, e a gente está pronto para esse outro próximo jogo. Sabendo que temos uma vantagem, mas não queremos usar. Vamos buscar a vitória. Agora o Peixe joga por um simples empate para voltar a disputar uma final de campeonato cearense após quase 2 décadas. Clássico das cores, emoção até o final. Gol aos 49 minutos. Será que podemos considerar o Ferroviário um vitorioso por como o placar foi construído no finalzinho? Pelas circunstâncias, sim, né? Foi um resultado de empate. Agora, no final, os 2 times saíram com semblantes bem diferentes. A torcida do Ferroviário, por exemplo, comemorando com seus jogadores, vibrando pelo empate conseguido no finalzinho do jogo. Já o Fortaleza saiu cabisbaixo porque vencia a partida durante toda a realização dela. E no final saiu sem a vitória, né? Triste para o Fortaleza, mas alegria no lado tricolor. E o Ferroviário reclama aí de uma penalidade. Conseguiu o empate aos 49 minutos do segundo tempo, Danilo, mas teve uma penalidade que o Mota reclamou e o pessoal do Ferroviário reclamou barbaridade no primeiro tempo ainda. Foi pênalti. Olha, Adriano, foi pênalti. O lance foi uma falta dentro da área e, obviamente, uma falta dentro da área é pênalti. O jogador começou a segurar o Mota fora da área e ele acabou derrubando o Mota dentro da área. Então houve a penalidade. Agora, um lance que eu não posso culpar o árbitro, porque o árbitro tem que estar olhando para a bola estava do lado direito e essa falta aconteceu meio que na meia esquerda.
Também não posso culpar o assistente, porque o assistente também estava do lado direito, ele tem que acompanhar principalmente a bola, e o último zagueiro na questão do impedimento, também não dava para ver, mas o quarto árbitro estava numa posição que daria para ver a jogada. Ele ou não viu, ou se viu, preferiu não passar essa informação. A penalidade aconteceu, mas a gente tem que dizer o seguinte: nos jogos acontecem muitas faltas desse tipo, acontecem muitas penalidades desse tipo, em jogadas de escanteio, em jogadas de lançamento, em jogadas de bola sobre a área. Não dá também para o Ferroviário achar que está sendo perseguido pela arbitragem. Eu não acredito que a arbitragem esteja perseguindo nenhuma equipe. Acredito que a arbitragem muitas vezes é ruim, e em outras vezes nós somos humanos e falhos, e acho que é isso que tem acontecido, e aconteceu infelizmente de novo com o Ferroviário. Olha, e teve de tudo nesse clássico das cores, inclusive pro azar do Ferroviário, terminou com 10 homens e estava perdendo o jogo. O gol aos 49 minutos, mas isso não impede que o Ferroviário, digamos, ficou prejudicado numericamente com 10 jogadores. O Maxwell sofreu uma lesão e o Ferrão não podia mais mudar a equipe porque já havia feito as 3 alterações. Será que o Fortaleza pagou um preço caro por ter se acomodado com esse placar e não ter logo liquidado a fatura, tentado fazer o segundo gol quando o Ferroviário estava com 10? Pagou. Pagou sim, porque você levar um gol de empate no finalzinho com um jogador a mais é realmente um duro golpe. E se a gente analisar a repercussão que houve depois, a torcida protestando, os jogadores saindo chateados, cabisbaixos, a gente percebe que foi um duro golpe sofrido aí pelo tricolor do PC. O Fortaleza se acomodou com o jogo, você achou, Danilo? Teve poucas chances, não aproveitou o número inferior de jogadores, uma boa parte que o Ferroviário ficou no segundo tempo. Não foi um bom jogo, a verdade é essa, Adriano, sabe? Não foi um bom jogo. Nem achei essa acomodação toda. Final de jogo, a tendência é o quê? Quem precisa do resultado, vai. Quem não precisa do resultado, fica um pouco mais. Então, essa é uma situação normal. Não acho que o Fortaleza se apequenou no final, como eu vi alguém dizendo, e ficou lá atrás e chamou... Não. É uma questão comum. O gol saiu num lance, assim, quase que impensável. Vitinho não fazia uma boa partida, de repente achou aquele cruzamento. A zaga do Fortaleza estava muito bem o jogo inteiro, de repente o Marcos Oliveira falhou. E o Mimi, esse sim, fez uma das melhores partidas dele no Ferroviário, vinha fazendo uma grande partida, acho até que ela era a melhor figura no jogo. Ele acertou um belo chute, a bola foi na trave, etc, etc. Agora, Fortaleza não jogou uma partida que dissesse, foi vencedor porque foi melhor no jogo. Se terminasse 1-0, mesmo assim a gente teria que dizer que o jogo não foi bom e que o Fortaleza ganharia o jogo com um lance em que seu jogador foi muito bem, belo chute desferido, e contou com a falha do goleiro do Ferroviário, porque basicamente foi isso que aconteceu. No geral, achei que o resultado teve a ver com o que foram as duas equipes. Não foi um bom jogo. Quando teve a chance, o Fortaleza marcou. Quando teve a chance, o Ferroviário empatou a partida. Agora, vantagem para o Ferrão mais do que nunca, né? Joga pelo empate no terceiro jogo da série. O Fortaleza, se quiser alguma coisa, vai ter que ganhar o jogo e levar para as penalidades. Verdade, né? O confronto aí está bem aí mais para o Ferroviário para conseguir a classificação, mas ainda assim não é nada garantido. A gente vê aí prenúncio de emoções nessa terceira partida, com certeza, Adriano. E o Esporte Mais se despede, hein? Lembrando para você seguir as nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, @EsporteMaisTV. Tem também o Twitter, @EsporteMaisNaTV. E o Facebook, facebook.com/EsporteMaisNaTV. Canal no YouTube também nós temos, hein? O programa vai estar lá para você ver na íntegra. E também vamos disponibilizar um link nas nossas redes sociais. Acompanhe o Esporte Mais, amanhã tem mais.